já está agradecendo. Isto é ser um povo fiel, isso é ser um povo sábio, isso é ser um povo que entende o Deus que serve. É um povo que agradece mesmo antes de chegar. É um povo que sabe que Ele vai abençoar. Amém? Louvado seja Deus. Que nós possamos ser assim. Que eu e você possamos entender a Deus na íntegra. Que eu e você possamos entender a Deus perfeitamente, como Ele trabalha em nossas vidas. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele anda assim, na nossa ótica humana, Ele anda um pouco na contramão dos nossos pensamentos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos. Ele vai sempre, meu irmão, parecer que Ele está indo contra nossos pensamentos, porque Ele sabe o que eu e você precisamos e aonde nós vamos chegar. E muitas das vezes, irmãos, na maioria das vezes, o que nós pensamos, o que nós desejamos, Ele já vê lá na frente se é bom ou não. Aí se não é, ele planeja de uma outra forma, e vai chegar nas nossas vidas e vai ser bênção em nossas vidas. Amém? Então nós temos que entender isso. Eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Estava ali no quarto ali agora há pouquinho, né? Quando eu cheguei, abri uma palavra e caiu em Isaías 30, onde o Lucas leu hoje. Aí, a hora que eu ouvi a palavra de Isaías 30, eu falei: Pai, deixa Isaías 30 para outro dia. Hoje nós queremos se alegrar um pouquinho mais, né? Isaías 30 vai ser pesado, porque eu sei que se nós formos usar essa palavra ali, vai sair topo do chão, né? Aí eu falei com Deus, e o Senhor, Ele me deu um outro texto no livro de Filemão. Eu queria compartilhar com você nessa noite. Mas Deus, Ele falou conosco através de Isaías 30. Quando Ele quer falar, Ele fala, né? Já veio e já está falado, né? Só que eu quero trazer uma palavra para você no livro de Filemão. Filemão, louvado seja Deus, capítulo 1, né? E no versículo 8. Versículo 8. Glórias a Deus. Livro de Filemão, capítulo 1, versículo 8. Pode ficar sentado mesmo. E assim fala a palavra do Senhor. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, visões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, mas não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves.
Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Amém? Amém, irmãos? Aqui teve algumas bases aqui que nós falamos ontem na reunião, né, dos obreiros, que o obreiro bom, ele faz além daquilo que é pedido. Aqui Paulo está escrevendo, né, a Filemão, e ele está falando assim, no final ele deixa bem claro isso, né? Escrevi-te confiando na tua obediência. O obreiro é obediente, sabendo que ainda farás mais do que eu te digo. Então ele sabia que aquele homem era obediente, e o bom homem, um bom obreiro, um bom servo de Deus, quando é obediente, ele faz mais do que aquilo que nós pedimos. Ele vai além, sem precisar de pedir. Amém, irmãos? Essa palavra que eu quero falar com você nessa noite fala de Onésimos, fala de Paulo. Paulo aqui, irmão, nesse texto, ele fala assim: eu, Paulo, velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, nessa circunstância, nesse momento, nessa passagem ao qual ele está escrevendo essa carta, Paulo já é velho, Paulo já tem idade, e agora ele está preso. Ele está preso como de muitas outras vezes ele esteve preso. Mas aqui, irmãos, aqui a gente aprende que mesmo preso, mesmo em prisões, ele não deixou de fazer a vontade de Deus. Mesmo quando o mundo ele aprisionou, quando o mundo tentou tirar a sua ação lá fora, mesmo quando as pessoas tentou calar a ele, tentou parar o seu ministério, mesmo assim, ele não parou, ele continuou fazendo a vontade de Deus. E aqui nesse texto nós entendemos perfeitamente que mesmo preso, ele gerou um filho. E esse filho, quando ele fala filho, é porque ele ganhou Onésimo para Jesus. Ele aceitou Jesus através do evangelho pregado por Paulo na prisão. E Onésimo, que antes, outrora, era inútil, agora Onésimo passa a ser útil, não somente para Paulo, mas para o servo, para o homem que ele era servo, que ele tinha fugido, que Onésimo tinha fugido. Então, irmãos, olha só que texto maravilhoso. O que Jesus faz em nossas vidas? O que Jesus faz para mim e para você? Outrora era inútil, mas agora é útil. Antes dele aceitar a Jesus, antes dele ter encontrado Paulo na prisão, antes dele ter sido evangelizado, antes dele ter ouvido a palavra de Jesus, antes dele ter ouvido o evangelho de Deus, ele era um homem inútil, ele era uma criatura, ele ainda era uma criatura inútil, que ele não tinha um caráter de Cristo. Ele até aquele momento, irmãos, ele ainda não sabia a verdade, e ele vivia errantemente, porque ele tinha até fugido do teu Senhor, e algumas coisas erradas ele fez, porque ele foi parar nesse lugar. Então, até o momento, para a sociedade, para as pessoas e para todos, Onésimo era inútil. E essa palavra inútil, ela é uma palavra bem forte para que nós entendamos que inútil não serve para nada. Inútil é estorvo, inútil é pedra, inútil é algo que não vai ter utilidade para nada, para nada, para nada. Todos olhavam para aquele homem como uma pessoa que não tinha utilidade, e pelo contrário, era um estouro, era um perigo para as pessoas, não havia prazer em ninguém sentar do lado dessa pessoa, ou sentar na mesa com essa pessoa. E eu entendo também que ninguém havia confiança nessa pessoa. Onésimo, ele tinha um título de inútil, e uma pessoa que tem um título de inútil, meu irmão, deve ser muito triste. Já se perdeu a confiança, já se perdeu a família, já se perdeu o trabalho, o patrão. Ele fugiu do patrão, era um escravo e fugiu.
Então olha só aonde esse ser humano chegou, perdendo totalmente a sua dignidade de homem, e de homem que nós entendemos numa casa, ele é denominado como sacerdote, ao qual que vai estar edificando, ao qual vai estar na direção. Mas esse homem, eu entendo que ele, nada disso ele tinha mais. Ele não tinha mais, como diz o mundo, nem ele nem beira, não tinha nem para lá nem para cá, não tinha mais razão da vida, não tinha mais, não existia mais algo que poderia fazer com que ele prosseguisse em ter alguma coisa ou obter a confiança de alguém. Só que isso acontece até o momento em que ele se encontra com um homem de Deus. Até o momento que ele chega, antes de ele chegar a próximo de um homem verdadeiramente de Deus, um homem que tem a sua vida reta ao Senhor, um homem que entregou a sua vida nas mãos do Salvador, um homem que ele não pedia esforços para pregar o Evangelho, mesmo preso, mesmo açoitado, mesmo caluniado, esse homem nunca parou de fazer a vontade de Deus. Por isso eu entendo que Paulo, nesse momento, ele tinha um currículo muito glorioso e maravilhoso diante dos olhos de Deus. Homem de Deus, homem com palavra do Senhor, homem com palavra eficaz, homem que por onde ele passava as pessoas impactava algo na vida dele. A palavra diz que Paulo, onde ele ia, as pessoas levavam lenço, roupas e tocavam no seu suor, no seu corpo, e levavam até a sua casa. E quando tocava-se no enfermo, quando tocava-se nas pessoas, as pessoas eram curadas, o demônio ia embora, e não tinha demônio, não tinha enfermo, não tinha morte, para que a unção que estava na vida desse homem não pudesse trazer uma esperança. Então olha só, irmão, qual é a importância de eu e você se tornar um homem, uma mulher ao qual tem um caráter de Cristo, um homem, uma mulher ao qual que ninguém pode colocar o dedo e nos acusar de alguma coisa, porque eu e você estamos buscando a ter um caráter do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um homem, irmãos, aqui está falando de um homem que ele não fica dando desculpinhas para fazer a obra do Senhor. Nós não estamos falando de qualquer um, irmãos. Nós não estamos falando de qualquer um que fez a obra do Senhor. Nós estamos falando de um verdadeiro instrumento da mão do Senhor. Nós estamos falando de um homem que verdadeiramente o coração dele foi entregue, a vida dele foi entregue, ele não tem vida mais. Agora não vive mais ele, mas Cristo que vive nele. E quando Cristo vive nele, é por isso que ele sabia suportar no bem ou no mal, no muito ou no pouco, na abundância ou sem nada, livre ou preso. Sabe, irmãos, esse é o currículo que eu e você tem que ter. Talvez você achava ou pensa que nós somos algo já. Talvez você pense, não, mas eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já tenho meu jejum, já tenho minhas orações, eu tenho minha dedicação a Deus. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa: o teu currículo, ele tem algo que indica que você vivendo bem ou vivendo mal, você não se distancia do amor de Deus? No teu currículo diz que tendo comida ou não tendo, você vai continuar adorando a Deus? No teu currículo diz que caluniando ou não, você vai continuar pregando a mesma ênfase, o mesmo poder que é sobre todas as coisas? Ei, meu irmão, na sua vida, no teu currículo diz que se você estiver preso ou solto, você vai continuar falando do amor de Deus da mesma forma, sem murmurar, sem falar por que Deus fez isso comigo. Olha o levante de Satanás. Você acha que o Paulo andava fazendo isso, irmão? Isso é levante, isso é demônio. Meu irmão, quando o homem é de Deus, quando o homem entende o chamado de Deus na vida dele, essas coisas já não o pegam mais. Ele não fica preso e não tem mais peso espiritual que eu e você mesmo coloca sobre nós. Nós temos esse costume de, olha o peso, ai
Mas o demônio, hoje ele se levantou, por isso que eu estou assim. E nós começamos a colocar peso. E nós mesmos. Mas Paulo não, irmãos. Ele podia estar preso. Ele podia ter acabado de ser açoitado numa praça pública. Ele podia ser caluniado. Ele podia passar em qualquer tipo de situação. Mas o louvor na boca dele nunca parou. A palavra viva e eficaz na boca dele nunca cessou. E por onde ele passava, as vidas tinham que mudar. Você está entendendo o que Deus espera de mim e de você? Não é simplesmente vir para o culto. Abre o teu ouvido nessa noite. Batalhe com o teu espírito. O espírito talvez está tentando te tirar a atenção nesse momento. Batalhe agora e comece a falar com Deus. Fale para Deus: eu quero entender esta palavra em nome de Jesus. Eu quero entender o que o pastor está falando em nome de Jesus, irmão. Batalhe aí no teu espírito. Não fica perdendo para os inimigos. Não fica perdendo para o teu cansaço. Fale com Deus nesse momento. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós precisamos impactar pessoas. Não é somente vir para o culto. Não é somente chegar adiantado. Não é somente colocar roupa de evangélico. Não é somente louvar, irmãos. Não é somente estar aqui. Não é somente demonstrar para os nossos irmãos que estamos em comunhão, que amamos um ao outro, fazendo atitudes de misericórdia. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que quando você estiver preso, que quando o inimigo te afrontar, você levantar a tua mão e falar: vai-te, Satanás, vai-te, Satanás, porque as portas do inferno não prevalecem contra mim, porque eu sou a igreja. Tem a ver que quando faltar água na sua casa, antes de você murmurar, chorar e brigar com o marido, brigar com a esposa, brigar com a mãe, brigar com o pai, você levantar a sua mão aos céus e falar: eu te dou graças por tudo que eu tenho, mas eu sei que ao final desse dia o Senhor proverá para si o cordeiro. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo o que é viver de fé e glória e glória? Você acha que é do jeito que nós estamos? Como está seu currículo diante de Deus? Como está o teu currículo diante de Deus? Muitos pensam, irmãos, que indo para a igreja, dando a paz do Senhor na rua, tá bom. Aí quando vem a prova, xinga. Quando vem a prova, desanima. Quando vem a prova, bota a culpa no diabo. Que é muito mais fácil botar a culpa no diabo do que se converter e mudar a sua vida. Diabo, por que não muda a sua vida? É mais fácil que a culpa é dele do que falar que é sua. É isso que Deus está falando para mim e para você. Nós precisamos parar e sair da região de meninos. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós precisamos produzir algo, irmãos. Paulo, a partir da hora que ele aceitou a Cristo, quando ele aceitou a Cristo, irmãos, antes de ele aceitar Cristo, ele era perseguidor dos crentes. Ele matava crente. Onde tinha uma reunião com essa aqui, ele queria chegar e passar a espada. Ele não tinha conhecimento da palavra. Ele era um inútil, assim como Onésimo. Ele era um inútil, porque ele perseguia a palavra. Mas quando Jesus se apresentou, olha que interessante, quem se apresentou para Paulo? O próprio Jesus, em espírito. Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Você entendeu, irmãos? Quem se apresentou? E ele fica cego. Fica cego. Fica 3 dias cego, depois 3 anos na escola dos profetas, a escola dos discípulos. Sabe o que ele fez? Ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. Assim que ele entendeu a Jesus, assim que ele entendeu o Evangelho, aceitou o Pai, ele não ficou dormindo e fingindo ser um crente. Ele não ficou colocando capa de um evangélico. Ele não saía pelas ruas falando: a paz do Senhor, meu irmão, para que as pessoas vissem que ele era um evangélico. Não,
Ele falou: eu vou começar a andar com quem sabe falar, eu vou começar a andar com quem prega, eu vou começar a andar com quem, quando ele chega na frente e o mendigo está lá fora pedindo, o aleijado está lá fora pedindo esmola, aí eu vou andar com esse cara. Que quando eu vi esse cara, eu ouvi falar de um cara que quando ele chegou lá, ele falou assim: eu não tenho ouro nem prata, mas levanta e anda. É com esse tipo de gente que eu preciso andar. Eu preciso andar com quem entende o Evangelho, eu preciso andar com quem já andou com Jesus, porque eu quero ser um desses. Eu preciso ter a característica de Jesus Cristo em minha vida, e para mim ter característica de Jesus Cristo na minha vida, eu preciso andar com pessoas que têm essas mesmas características. Eu preciso entender a Jesus. Então ele não perdeu tempo em esquentar banco de igreja, ele foi buscar o Senhor, meu irmão. Ele foi buscar o Senhor em conhecimento, em graça, em espírito, em dons. Quando ele começa o seu ministério, meu irmão, o diabo batia em retirada. E quando tentavam prender ele porque ele expulsava demônio, ele louvava, adorava e a prisão era aberta. Qual o impacto tem tido a tua palavra? Qual o impacto tem tido o teu louvor? Qual foi a porta que tem sido aberta através da tua adoração? Você está entendendo? Agora olha para dentro de você e dá uma olhada no teu currículo. Será que você tem característica de um homem de Cristo, um homem do Senhor? Você está entendendo, irmãos? De inútil para útil. E quando ele entende que agora ele já é útil, Deus, ele não pode, ele já entendeu que sou útil, né? Nós já entendeu isso. Só que ele não parou. Agora eu já sei que eu sou útil. Eu já sei cantar uns louvor. Silas me ensinou. Sei cantar também. Pregar eu já sei. Já andei com Pedro. Então agora eu posso viver assim, tranquilo. Vou pregando o que eu sei. Vou louvando o que eu aprendi. E vamos deixar isso aí, né? Foi assim que ele fez, irmãos? Assim como muitos de nós? Não, irmãos. Ele se aperfeiçoou no Evangelho. Ele se aprofundou na palavra. Ele se aprofundou na preparação do Evangelho. Ele não podia ser, não é porque agora eu passei de inútil para útil que eu vou permanecer voltar a ser inútil. Eu preciso manter a característica de Cristo em minha vida, e para isso eu preciso me esforçar. Alguma coisa tem que acontecer. Irmãos, a palavra não diz para mim e para você: seja imitador de? Imitador de? Tá. Para ser imitador de Cristo, vamos pensar aqui. Quando você passa por algum lugar, tem alguém gritando. Vou usar alguns exemplos aqui, irmão. Você não se ofenda não, tá? Lucas, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim? Tem alguém fazendo isso? Presbítero Igor, tem misericórdia de mim? O que está querendo dizer, pastor? Porque se eu sou um imitador de Cristo, se eu tenho, Cristo nos ensinou, as pessoas elas têm que te procurar, têm que me procurar, porque ele sabe que se você botar na mão, o coxo vai andar, o cego vai ver e o surdo vai ouvir. E aquele que não fala vai passar a falar. Você está entendendo, irmãos? Não é somente ser fiel à igreja pontualmente nos cultos. Eu tenho que buscar ter características de Cristo. Sou um imitador de Cristo. A Paulo ele fez isso. Mas como que era Cristo? Ele começou a andar com os irmãos. Ó, Jesus ele andava, quando tinha um aleijado, ele estava levantando. E o cara levantava e andava. Olha, quando ele chegava no posto, tinha um lá que fazia 40 anos, 38 anos que estava lá, esperando ser curado. E quando ele chegou, ele falou: você quer ser sarado? E levantou o cara foi e mandou ele levar a cama nas costas. Jesus era assim. Então, tinha uma menina também, filha de Jairo, já era moribunda, tinha morrido. Só que antes dele chegar lá, pelo caminho,
Ele estava andando, tinha uma mulher, você lembra daquela mulher que tinha 12 anos, que procurou médico, procurou tudo, gastou tudo que tinha, 12 anos com fluxo de sangue, lembra? Então, essa mulher, quando ela somente tocou no manto de Jesus, ela foi curada instantaneamente. Olha só que bênção. E ele nem precisou de colocar a mão e falar assim, seja curada. Ela só tocou nele e ela foi curada. E aí ele chegando na casa de Jairo, veio as pessoas e falou assim, não precisa mais. Não adianta mais você chegar lá, por quê? Não, já morreu. Ela já morreu. Aí ele olha para as pessoas e fala assim, não, fica tranquilo, deixa aí, vamos lá, está dormindo só. Onde está a menina? Vem cá, chamou 2 ou 3, vocês entram comigo, vamos lá. Entrou a menina e falou, ei, levanta, volta. E a menina, de morta, volta a ser, está na vida. Então ele começou a, peraí, então quer dizer que por onde ele passava acontecia algo. Acontecia. Outra certa feita, nós estávamos reunidos numa casa e tinha muita gente, não tinha nem como chegar gente. Olha só o que o povo fez. Olha, esse aqui é uma história que eu estou contando para você entender. Olha só como é que eles fizeram. Não tinha mais como entrar, eles pegaram a maca do aleijado, amarraram umas cordas, levaram até o telhado. Olha o esforço dos homens. Mas eles fizeram isso porque eles sabiam que Jesus estava ali dentro. E se ele estava ali dentro, alguma coisa ia acontecer. Desceram o homem pelo telhado, rapaz. E quando ele desceu o coxa, ele saiu andando. Esse era Jesus. Jesus, onde ele estava, acontecia esse tipo de coisa. Eu creio que Paulo falou assim, então quer dizer que o homem tinha virtude, tinha poder, tinha. Só que ele deixou uma promessa para nós. Ele falou que os sinais seguiriam aqueles que creem. Então, meu irmão, Paulo, nós precisamos ser igual a ele. Os outros discípulos, eles procuraram fazer a vontade do Pai. E aí Pedrão também chegou lá e falou, eu não tenho dinheiro, mas levanta e anda. E o negócio aconteceu, rapaz. É isso aí, irmãos. Então ele era assim. Eu tenho que ser imitador. Tem que ser igual a ele. Mas eu consigo. Ele falou que pode. Ele falou que ainda vai fazer mais ainda do que ele.